Salve, salve nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Eu Sou Flamengo. Nação, vamos falar aí desse pós-jogo de Brasil 3, Escócia 0, último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Brasil fez uma fase de grupos boa, interessante, se consolidou como o primeiro do seu grupo, pode pegar agora na segunda-feira às 2 horas da tarde, ou Japão, ou Holanda, ou Suécia. Essas são as três seleções. Está mais para Japão ou Suécia. A seleção brasileira jogou bem ontem. Grande diferença da seleção brasileira do jogo contra o Marrocos para o jogo de ontem. A gente consegue ver uma evolução considerável na seleção brasileira. Por quê? No jogo contra o Marrocos, eu falei aqui, tem um contexto aquele jogo, porque é estreia de Copa do Mundo, tem aquele nervosismo que é normal. Tem gente que sente o peso de uma estreia de Copa do Mundo, tem gente que tanto faz. E ficou nítido que alguns jogadores da seleção brasileira sentiu a estreia da Copa do Mundo. E é normal. Eu falei também que a seleção brasileira iria evoluir jogo após jogo. O jogo contra o Marrocos são jogadores que não estão acostumados a jogarem juntos. Então, até eles começarem a se entrosar dentro de campo, um conhecer como o outro joga, isso vai vir jogo após jogo. Isso eu falei no jogo contra o Marrocos. Se você vir no vídeo lá do pós-jogo contra o Marrocos, vai estar lá que eu disse isso. No jogo contra o Haiti é uma seleção horrorosa, muito fraca. E o Brasil fez o que tinha que fazer. Venceu. Pegou uma seleção fraca, passou por cima, venceu. E eu vou ser bem sincero aqui. Eu disse que o Brasil pode pegar ou Holanda, ou Japão, ou Suécia na segunda-feira. Pra mim, a seleção do Marrocos é melhor do que a seleção do Japão. É melhor que a seleção da Suécia e tá no mesmo nível da seleção da Holanda. Essa é a minha opinião. Deixe a sua opinião. Vamos continuar falando desse vídeo aí, nação, desse pós-jogo de Brasil 3, Escócia 0. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, deixa sua opinião nos comentários, ative o sininho de notificação, é importantíssimo demais. Estamos quase chegando na casa dos 1000 inscritos e para o canal continuar crescendo e o YouTube continuar entregando meus conteúdos, me ajude a bater essa meta. A gente sabe como é difícil estar crescendo aí na plataforma do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, falo de Flamengo todos os dias e agora da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Então, já chega sentando o dedo no like, conto com a sua ajuda. Esse vídeo é patrocinado pela... Tô zoando por ninguém até o momento, mas se Deus quiser, em breve vai ter patrocínio aí para estar anunciando aqui no canal. Mas tem um QR Codezinho aqui, ó. Quem puder estar ajudando, seja lá qualquer valor para o crescimento do canal, vai ser de bom grado, tá? E vamos voltar aí pro jogo. A seleção brasileira evoluiu, foi nítida a evolução do primeiro jogo pro jogo de ontem. Muita gente que eu li desmerecendo a vitória da seleção brasileira. Não sei que viralatismo é esse que as pessoas têm de desmerecer os próprios. Vou me colocar nesse balaio aqui agora, tá? Vou ser sincero aqui, para me ser justo com vocês. Vou me colocar nesse balaio. Eu perdi o tesão na seleção brasileira em 2010. De lá pra cá, eu cagava pra seleção brasileira, torcia pra perder a Copa do Mundo, eu torcia pra ser eliminado, não assistia jogos da Copa do Mundo. Perdi o tesão completamente pela seleção brasileira. Só que esse ano é diferente, cara. É gostoso você sentir aquele tesão novamente pela seleção do seu país. É gostoso, eu fazia tempo que eu não sentia isso. Ontem eu comemorei, eu gritei nos gols da seleção brasileira. Eu estava sentindo falta disso na seleção brasileira. Independente de jogadores de seleção. Independente. É gostoso você sentir aquele prazer em assistir o jogo da seleção brasileira. Vou estar torcendo demais para a seleção brasileira ser hexacampeã. Só o Brasil tem o pentacampeonato da Copa do Mundo. Só o Brasil, nenhuma seleção mais tem. Então, tem que respeitar a camisa da seleção brasileira, porque a camisa é pesada demais. Li hoje aí também que alguns torcedores, li lá no X, alguns torcedores da Holanda não querem pegar a seleção brasileira logo nas oitavas. E eles têm que sentir medo mesmo da seleção brasileira. Eles têm que sentir, cara. Porque a seleção brasileira é a única pentacampeã, cara. A seleção brasileira tem que ser temida. Ela tem que voltar a ser temida como era antigamente, cara. E pode vir Japão, pode vir Suécia, pode vir Holanda. A seleção brasileira vai vencer essa seleção. Tem que evoluir? Sim, tem que evoluir bastante. A gente já está começando a ver uma pequena evolução. Como eu disse, jogo após jogo, a seleção brasileira
vai se entrosando, jogadores vão se conhecendo melhor. E isso faz parte, isso é parte do processo. Tu descarta a seleção brasileira ali como campeã do mundo? Tem seleções melhores, tem seleções mais preparadas, já montadas. A seleção brasileira é uma seleção em evolução. Nos últimos anos vem trocando de técnico, entendeu? Então uma seleção que está começando a se fixar agora com o Carlos Ancelotti, que a gente já começa a ver um pouco do Real Madrid, do estilo do Real Madrid nessa seleção brasileira. Então a seleção brasileira vai evoluindo jogo após jogo. Desmereceram o jogo contra o Marrocos, desmereceram a vitória contra o Haiti, estão desmerecendo a vitória contra a Escócia. Ah, bater em cachorro morto é fácil. Quero ver contra o Japão. Pode vir Japão, pô. Quem é Japão perto da seleção brasileira? Tu quer falar na hora do amistoso? Aí tudo bem, pode concordar. Mas no mata-mata, quando é pra valer, a gente vai ver quem é quem. A gente vai ver quem é a seleção brasileira e quem é a seleção do Japão, ou Suécia ou Holanda. Na segunda-feira a gente vai ver isso. Na segunda-feira. Tem muito a evoluir, vai evoluir. Tô torcendo para que evolua. Vou torcer demais para ser hexacampeão. Vamos voltar aqui pro jogo de ontem. O Brasil fez um bom jogo desde o primeiro tempo, tá? Desde o primeiro tempo. Não deixou a Escócia querer gostar do jogo. E isso foi importantíssimo demais. Não foi. O Brasil estava segurando a posse de bola. E é isso que tem que fazer. Quer cansar o adversário? É com posse de bola. Eles que corram atrás da bola, eles que se cansam mais. Então, a seleção brasileira jogou bem o jogo todo. Quero destacar aqui também a Copa do Mundo que o Vinícius Júnior está fazendo. São 4 gols em 3 jogos e tem participação em praticamente todos os gols da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Passa pelos pés do Vinícius Júnior. Não era o Vinícius Júnior do Real Madrid que vocês queriam na Copa do Mundo? Olha o Vinícius Júnior aí, ó. Muito se fala dos jogadores atuais que não estavam chamando a responsabilidade para si com a camisa da seleção brasileira, e muitos estavam suplicando por Neymar ser convocado, porque os jogadores não estavam chamando a responsabilidade. Essa Copa do Mundo, Vinícius Júnior tá colocando no bolso. É o protagonista da seleção brasileira, é o melhor jogador da seleção brasileira, é o Vinícius Júnior. Ontem poderia estar na artilharia da Copa do Mundo ao lado do Messi, se não fosse covardemente tirar aquele gol dele ontem. Covardemente. A arbitragem a lá brasileira. O VAR procurando em ovo e uma falta onde não teve falta para anular o gol do Vinícius Júnior. Não foi nada. Não foi nada. Falaram tanto durante o jogo que o árbitro não gosta de apitar falta. Concordo com isso, o árbitro não pode ficar apitando qualquer falta, tem que deixar a bola correr. E ontem que não foi nada, ele apita aquela falta covarde, vamos lá. Ele dá o gol, mas o VAR covardemente chama ele para analisar, para procurar pelo em ovo para anular o gol legítimo do Vinícius Júnior. Gol esse que seria o segundo gol dele na partida, que um pouco mais depois ele iria fazer o hat-trick na seleção brasileira, se juntando na artilharia da Copa do Mundo ao lado do Messi. Que o Messi no primeiro jogo da seleção argentina sonegaram um cartão vermelho pro Messi, onde ele foi com a sola dos pés na perna do adversário e nem amarelo teve. E foi presenteado com 3 gols naquele jogo. Deixa sua opinião nos comentários. Se aquele lance ontem do gol anulado do Vinícius Júnior fosse ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo, o VAR iria chamar? O árbitro iria anular aquele gol? O árbitro deu o gol, chamou o VAR, fala, você tá de sacanagem, tu me chamar pra isso aqui. O árbitro se afrouxou e anulou o gol. Se fosse o Messi ou o Cristiano Ronaldo, o VAR iria anular aquele gol? Deixe a sua opinião nos comentários, se ele iria anular. Foi vergonhosa aquela anulação do gol do Vinícius Júnior. Foi vergonhosa. Vinícius Júnior está fazendo uma ótima Copa do Mundo, que continue assim. Muitos se cobravam do Vinícius Júnior, que ele era no Real Madrid e não é na seleção brasileira. Só que o Vinícius Júnior chamou a responsabilidade e falou, toque em mim que eu vou resolver. E é isso que ele está fazendo. É nítido hoje que os jogadores da seleção brasileira é dependente do Vinícius Júnior. O Ryan ontem entrou bem demais no lugar do Rafinha. Bem demais. Esse maluco, ele é um absurdo jogando. Tem apenas 19 anos o Ryan. Joga muita bola. Ontem fez uma partidaça. Uma partidaça do Ryan ontem. O Ancelotti tem que olhar com mais carinho pro Ryan.
até colocar ele no jogo contra o próximo adversário, segunda-feira. Eu sou a favor que coloque ele. Mas o Brasil só fez os 2 gols por causa que a Escócia falhou. Claro, se falhou é porque teve pressão dos jogadores da seleção brasileira. Se não tivesse pressão, não iria acontecer a falha. E aí? O Brasil não tem nada com isso. Fez pressão, ganhou na pressão e fez os gols. E caguei pra sua opinião. É a Escócia. Caguei. Foda-se. Foda-se. Então, nação, esse daí é o pós-jogo de Brasil 3, Escócia 0. Se você assistiu até o final, gostou, deixe a sua opinião nos comentários, deixa o like, compartilha, ative o sininho de notificação, que é importantíssimo demais, nação. Compartilha com outro flamenguista, torcedor da seleção brasileira. É de graça, você não vai pagar nada por isso, vai estar me ajudando no crescimento do canal. Tamo junto, nação, pra cima, isso aqui é Flamengo e pra cima, Brasil!